1 João capítulo 3, versículo 10 ao versículo 18. Eu não sei o costume local, tem acompanhado, né? Mas eu peço que os irmãos fiquem em pé em reverência à palavra e também para despertarmos a nossa atenção para a mesma. Diz o texto, 1 João capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo o seu irmão necessitado e lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Quero convidar a nossa irmã Guaianaí a orar a Deus por essa palavra. Amém. Usa teu vaso de uma forma útil para a edificação da tua igreja. Essa é a oração que fazemos e desde já agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Nessa oportunidade eu quero falar com os irmãos, de acordo com a palavra, sobre a manifestação dos filhos de Deus. A apresentação dos filhos de Deus de acordo com o que nos diz a Escritura. Sabe que ao longo do tempo da vida cristã, quando eu leio esse livro, a Carta de João, é uma carta muito impactante. Como a palavra de Deus ela é impactante para as nossas vidas. Algumas pessoas têm visto a Bíblia como uma narrativa, como um livro que conta algumas histórias. Outras pessoas têm visto a Bíblia como a palavra de Deus que nos exorta e nos ensina. Triste é pensar que muitas vezes esse conceito ele está na vida do cristão, que deveria ter a segunda opinião. A palavra de Deus como um livro que nos exorta, nos ensina e que é a autoridade de Deus para com as nossas vidas. Em várias ocasiões, quando nós vemos a palavra de Deus, ela muitas vezes nos incomoda. Alguns textos que nós lemos na Bíblia, dependendo da situação, ele até mesmo nos irrita, porque ele vai contra aquilo que são. Moody fez a sua grande citação, dizendo na primeira pessoa, onde ele diz que este livro me afaste do pecado ou que o pecado me afaste desse livro. E baseado nessa situação de Moody, nós vemos também uma experiência para a nossa vida, que muitos cristãos, apesar de estarem frequentes à igreja, estarem ali fisicamente, têm dificuldades espirituais na sua vida por falta de relacionamento com a própria palavra. Quando o coração das pessoas, quando o coração do próprio cristão é dominado por ideias, por conceitos, por próprias convicções, algumas teorias, algumas ideologias diferentes da palavra, isso afeta o seu estilo de vida e ele tem o seu estilo de vida formatado pelas suas convicções e opiniões que muitas vezes são contrárias à palavra de Deus. A palavra, quando ela incomoda, às vezes ela também nos constrange. E assim deve ser na nossa vida, porque mostra e prova que ela está falando conosco e nos mostra também a necessidade que a gente tem de evoluir, de crescer e de desenvolver-se espiritualmente. A Bíblia, baseado nisso, ela tem texto para todas as épocas, para todas as idades, fala para todas as... Nós usamos esse versículo tema ali na Igreja Batista Regular em Jardim Florense durante um ano, para se aplicar e ouvir e entender que nós devemos em todo tempo, em todo momento, dar ouvido à voz de Deus, aquilo que Deus tem falado conosco. E as pessoas buscam diversas formas de fazer isso, e muitas vezes se esquecem da sua prática em relação à necessidade da leitura da palavra.
A palavra de Deus fala aos nossos corações. E o pastor não combinei com ele. Mas eu quero usar ainda nessa introdução um exemplo para os irmãos pensarem como a palavra de Deus atua na nossa vida. Na área da medicina, antigamente as pessoas tinham dificuldade de saber o interior do seu próprio corpo. O que se passava, como era a formação. Parte da biologia, a parte da química, não entendia a composição do corpo humano. E as coisas foram avançando tanto que hoje um aparelho que faz ultrassom e outro que faz outros exames mais aprimorados é capaz de identificar o que tem por dentro de nós e que o nosso olho nu a gente não vê, né? A gente fala, sinto uma dor e de repente não sabe identificar. E aquele aparelho, ele é capaz de fazer essa leitura. Temos diversos semelhantes a ele. Antigamente era do raio-x, mas isso hoje já evoluiu. Ainda bem que tem esses aparelhos, né? Livra muitas vezes do corte da faca ou de algumas coisas semelhantes a essa, porque antigamente não tinha essa tecnologia. Então, quando o médico ele indica um raio-x ou uma tomografia, em alguns casos, a palavra de Deus é mais profunda, porque ela não revela somente o corpo, mas as intenções do coração e aquilo que está no nosso espírito. E dessa forma Deus fala conosco e quando nós escutamos a sua voz, nós podemos ser transformados. Amém. Nesse texto, versículo 10, ele chama a nossa atenção sobre a manifestação, e aí João ele é bem enfático, e ele separa em dois grupos. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. É o que a Bíblia está dizendo, é o que a Bíblia está falando. E eu não vou aplicar muito esse texto, mas eu quero ir lá para o versículo 12, onde diz: não como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por causa do que o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão, as suas obras eram justas. Em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção dos irmãos para as duas pessoas que João apresenta aqui. Ele apresenta Caim e ele apresenta Abel. As duas pessoas figurando nos dias de hoje, ou mesmo na época de onde foi escrito, as pessoas ímpias, as pessoas que agem conforme o seu querer, a sua vontade, as pessoas que se esforçam para chegar diante de Deus da sua própria forma, e na pessoa de Abel, o oposto. Uma pessoa que tinha uma vida de adoração, uma vida com Deus, e procurava saber aquilo que Deus queria que ele ofertasse, e ele apresentou o sacrifício agradável ao Senhor. Nessas duas pessoas nós podemos também tipificar a situação que nós enfrentamos. Caim simbolizando o mundo, as pessoas buscando seu próprio, agem com maldição e têm o desejo de matar, têm o desejo de exterminar, ou muitas vezes da vingança. E por outro lado, os cristãos, a igreja, simbolizando, que é o ideal, né, que Deus coloca na sua palavra, a adoração de Abel. Um coração nas mãos do Senhor, um coração que busca fazer aquilo que o Senhor quer, um coração que é uma vida de adoração. Veja, irmãos, Abel, a Bíblia não indica que ele tinha momentos de adoração, mas uma vida de adoração. É um outro conceito que numa oportunidade nós podemos falar também com os irmãos, né? Porque é a diferença, há pessoas que têm momentos de adoração, na quarta-feira no culto, no domingo, não posso perder a igreja, mas nem se preparou para estar diante de Deus adorando. Porque é o que Deus pede de nós, não é momentos de adoração, mas uma vida de adoração. Então nós temos aqui apresentado por João essas duas linhas de pensamentos, esses dois tipos de pessoas. Pessoas do mundo e as pessoas de Deus, simbolizando aqui como os irmãos e como a igreja. Em primeiro lugar, capítulo 3, versículo 14. Nós vamos reler esse texto, é o primeiro ponto, onde diz que o amor ao irmão é uma evidência de que nós somos filhos de Deus. Versículo 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. E a dificuldade de entender esse texto outrora, porque quando o amor de Deus tomou conta da nossa vida, a Bíblia assim o diz, o próprio Deus, irmãos, nos dá a capacidade de nós amarmos o nosso irmão. Há pessoas igrejadas que têm dificuldade na igreja e vivem causando confusão. Não conseguem amar o próximo seu irmão. Mas a Bíblia diz que quem tem a manifestação do amor de Deus na sua vida e tem a salvação, se arrependeu dos seus pecados, creu no Evangelho e foi liberto, ele consegue fazer isso, porque o próprio Deus já derramou o seu amor na sua vida, no seu coração. A Bíblia aqui no texto ela diz, o mundo nos odeia. Por quê? Porque os padrões de Deus não são aprovados pelo mundo. Eles contrariam aquilo que o mundo está dizendo, aquilo que o mundo está fazendo. O mundo te odeia, irmão. O mundo me odeia, ele odeia os nossos valores. Se não está nos odiando, tem coisa errada com a nossa vida. Porque nós precisamos viver de tal forma que impacte as pessoas, que impacte o mundo.
Se você tem sido perseguido, dê glória a Deus por isso, porque está provando que Deus está manifestando através da sua vida o seu próprio amor. Agora, há pessoas que, como convertidas, ainda buscam a aprovação do mundo, contrariando o que diz a palavra de Deus. Se o mundo nos odeia, e se o conceito de Deus é reprovado pelo mundo, Deus, e consequentemente também a aprovação ou relacionamento com os irmãos. Versículo 14 diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos aos irmãos. Veja, lá no passado, em outro texto, antes desse, o apóstolo João, ele menciona sobre o amor a Deus. Mas aqui ele está falando da importância e da necessidade de amar o próximo, na verdade, amar o seu irmão. Amar a Deus e amar aos irmãos é o que nos resta. Quando o cristão não ama o seu irmão, algo está errado com a sua vida. Ele não frequenta, ele não conversa, ele fica apático. Quando isso acontece, quando ele tem dificuldade de relacionamento, esse é o retrato da vida dessa pessoa, é o retrato da vida desse irmão. A pergunta que eu quero deixar: eu amo a minha igreja? Eu amo meus irmãos? Em nossas vidas, o amor, ele é uma evidência. E é isso que João fala. Por isso nós devemos estar constantemente nos avaliando sobre esse amor à igreja e esse amor aos irmãos. Segundo lugar, 1 João capítulo 3, versículo 16, o texto diz: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. Que a gente conhece o amor de Deus. Primeiro, o próprio Deus, ele enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por nós. E olha o texto, ele diz: a exemplo disso nós devemos fazer o quê? Dar a vida pelos nossos irmãos. Irmãos, como tem sido o nosso comportamento? Quem tem tido a prioridade na nossa vida? Lógico, muitos vão falar: Deus tem tido a prioridade, né? Meu relacionamento com Deus, com o Senhor Jesus, o Espírito Santo fala comigo. Mas eu quero falar agora em outra área. O próximo passo de amar o próximo como a mim mesmo, né? E algumas pessoas estão só com a segunda parte, como a mim mesmo, né? Amar ao irmão. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. E a exemplo disso, nós devemos dar a vida pelo nosso irmão. O amor, ele pode ser visto, o amor, ele pode ser conhecido, o amor pode até mesmo ser palpável, porque Cristo deu a sua vida por nós. Vida é o que mais tem valor, e ele deu por nós. A pergunta é: qual pai daria a vida pelo seu próprio filho? Estamos falando ao contrário agora. Qual pai daria a vida pelo próprio filho? Se você aprende em diversos textos que eu vou passar, né? Mas primeiro é João 10, 11, João 10, 15, João 15, 13, fala que o Senhor, ele mesmo deu a sua própria vida por amor a nós. O Senhor Jesus Cristo, ele fez isso. O amor, o que é esse amor? Para com os irmãos, esse amor é expressar a liberdade, esse amor é sair do nosso egoísmo para abençoar a vida dos outros, para abençoar a vida do próximo. Agora, algumas pessoas têm confundido o amor na sua própria casa, na sua própria família, e muitas vezes a família é cristã. Um homem que trabalha duro, que ganha dinheiro, um homem que se preocupa com a família, que não deixa faltar o pão em casa, mas não deixa tempo para a família, não acompanha, não pergunta, não conversa. Eu vi os irmãos mencionando, o irmão mencionou na sua oração também, o pastor mencionou, sobre esse relacionamento, sobre esse cuidado com a família, né, como demonstração também de amor. Um homem que faz tudo isso, trabalha duro, ganha dinheiro, ele está ali acompanhando, mas ele não dá tempo à família, ele não conversa, ele não se relaciona. Você pode afirmar que esse homem ama a sua família? Se a gente tem a informação que esse homem não ama essa família, por que esse comportamento às vezes acontece conosco em relação à igreja? Por que esse comportamento acontece conosco em relação aos irmãos? Através de uma contribuição, através de um louvor, através de um folheto. Mas a nossa vida está derramada em amor em relação ao próximo, em amor em relação ao nosso irmão? E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Abrir mão de si, abrir mão do nosso egoísmo, das nossas limitações,
é dedicar tempo. Depois a gente vai falar um pouquinho mais de como fazer isso, né? Mas a Bíblia, ela fala sobre isso. E eu quero que você grave isso na sua mente, se quiser anotar. João, o coração da Bíblia, o coração do Evangelho que diz. João, o quê? 3,16. O que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora eu quero que você decore esse daqui. 1 João 3,16. Ele falou assim, Deus já deu seu Filho para o mundo. Ele já apresentou a salvação. E ele pergunta agora, você conhece esse amor? Então dá sua vida pelo irmão. Dá sua vida pela pessoa que está do seu lado. A pessoa que precisa de você. A pessoa que precisa do seu tempo, do seu conselho, do seu apoio. Que bom que na noite fria, como o dirigente falou, os irmãos estão aqui e os demais. Às vezes a gente quer ir na punição, né? O irmão não está aqui, quer ir no julgamento. Mas ele precisa desse amor, desse carinho, dessa responsabilidade, desse compartilhar, dessa exortação, para que nós possamos manifestar o amor de Deus. Veja, nosso título é A Manifestação do Amor de Deus. E junto, as pessoas são lidas de formas individuais no seu trabalho, no ônibus, na faculdade. Mas no seu conjunto, as pessoas também olham e provam. Como é que o visitante tem se comportado quando ele vem a essa igreja? Quando ele vê a unidade dos irmãos, ele consegue enxergar isso? Porque a palavra diz que esse amor pode sim ser manifesto pelas nossas atitudes e pelo nosso viver. O texto continua. Antes de continuar do versículo 17, eu quero deixar uma pergunta. Quem é salvo? Na verdade é uma afirmação, perdão, irmãos. Quem é salvo não mantém ódio no seu coração. Quando o texto ele fala que nós devemos dar a vida pelos irmãos, ele fala da necessidade do amor. Uma das coisas que destrói a igreja é a mágoa, é o rancor em relação às outras pessoas de dentro da própria igreja. Irmãos, isso não pode haver. E eu tinha dificuldade de aceitar esse texto porque eu via no comportamento de algumas pessoas. E com o passar do tempo, com a maturidade cristã, esclarecimento da palavra e do Espírito Santo, a palavra é literal. Porque a gente tem medo ou vergonha de falar para a pessoa, mostrar para o outro cristão, falar, ó, a Bíblia está falando aqui. Você não pode odiar o irmão, você não pode fazer mal para o irmão. E às vezes a gente se constrange, eu tenho medo de mostrar o texto literal de acordo com o que ele é. Mas é isso que Deus está falando. E se você tem alguma coisa contra alguém, apresenta primeiro diante de Deus, fala com essa pessoa. Apresenta diante de pessoa, por quê? Para que você esteja com a sua comunhão diante do Senhor e as suas orações não sejam interrompidas e a igreja continue crescendo e prosperando para a honra e glória do nome de Deus e para cumprir os materiais e as necessidades dos irmãos. Versículo 17. Veja, a pergunta, o ponto de interrogação está no final, mas aqui ele já pergunta, né? Quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Porque falar do amor é simples, e manifestar. E aí João, ele chama a atenção para as pessoas que estavam recebendo a carta, dizendo o seguinte, quem, pois, tiver bens do mundo. O que é esse tiver bens do mundo? É o que você está pensando. A figura, a ideia aqui, estava se referindo a posses. Lembrando que a cultura naquela época era outra. Recursos eram limitados. E aqui ele chama a atenção a algumas pessoas que tinham posses, que tinham alimento, que tinham vestuário, que tinham moradia, bens do mundo. Hoje está muito mais fácil de aplicar. Porque hoje nós vivemos na sociedade capitalista, onde nós precisamos trabalhar para produzir nosso ganho, literalmente, né? Então, creio que todos que estão aqui têm bens do mundo. Ter dinheiro não é pecado segundo a palavra, mas aqui a gente não está dizendo de ter ou não ter dinheiro. Estamos falando das condições que Deus já lhe deu para que você possa ajudar o próximo, para que você possa coração. O texto ele diz, quem pois tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas. Ele chama a atenção, ele não está falando assim só do bolso, ele fala do coração. Porque às vezes as pessoas pensam ter o bolso convertido porque contribui de alguma forma, mas daqui a pouquinho a gente vai falar o efeito dessa contribuição. Você se considera mesquinho ou avarento em relação à obra de Deus?
Ou para você dar R$1 ou R$2 na oferta da escola dominical, é normal. Quem não contribui está fechando o próprio coração, é o que o texto está afirmando. Quando tudo está bem comigo, quando tudo está bem contigo, às vezes não importa que o seu irmão está desempregado. Às vezes não importa que o lugar que ele trabalha por algum motivo bloqueou o salário. Às vezes não importa que alguém ficou doente e o medicamento foi mais caro do que deveria. Líderes, diáconos, muitas vezes a nossa sensibilidade está para as quatro paredes e nós não conseguimos isso. Porque a igreja primitiva ela tinha relacionamento e convivência. E a convivência e relacionamento era justamente fora da igreja. A ponto de entender, de viver e de saber qual era a necessidade do próximo, a necessidade do seu irmão. Agora nós deixamos de falar na palavra da expressão do amor como um conselho, mas passamos a falar da expressão do amor através da contribuição, quer seja financeira, quer seja através de um remédio, quer seja da sua presença, suprindo a necessidade material, como diz a própria palavra. Quando as coisas não estão bem com você, você consegue enxergar a necessidade do próximo? E há quem diga, eu não ajudo ninguém, cada um por si. Deus deu saúde, Deus deu condições, eu já estudei, eu tenho minha formação, Deus me deu e é graças ao meu esforço. Há cristãos pensando assim, irmãos. Nas igrejas, as pessoas pensando assim. Inclusive, há teologias da própria prosperidade ensinando assim. Pelo esforço, pela devoção, por alguns meios, você pode conseguir os recursos e não se preocupe mais com o próximo. Só que daqui a 4 meses, chega uma ocasião chamada Black Friday. E aí aquilo que nós não precisamos, nós já estamos guardando dinheiro para trocar. Mas nós não paramos para investir em pessoas. Quando a gente tem um tempo de cristianismo, aprende com as experiências e lamenta como as coisas mudam. Esse casal que está aqui com vocês, a gente teve o privilégio de vê-los chegar na cidade de Campinas. Onde as pessoas levantavam a mão para dizer, eu quero sustentar um missionário ou um seminarista no Instituto Bíblico Maranata. E hoje o carro que nós estamos não nos convém, a gente quer algo mais moderno porque é necessário trocar de carro. Às vezes eu não explico para mim por que você não se explica. Mas não é importante fazer o quadro de missões chegar no seu valor máximo. Porque eu não acho importante a contribuição. A gente questiona quando o alvo da Saibres não é alcançado. Mas muitas vezes não abre mão, como a irmã pregou lá, de um refrigerante, ou de um jantar, ou de um almoço. Eu não estou propondo uma troca, irmão. Eu estou propondo a prioridade na sua vida, na manifestação do amor de Deus em prol dos irmãos. Olhando para a minha própria vida e vendo os meus reais interesses confrontado com a palavra de Deus, porque diz, quem pois tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe encerrar as entranhas, como estará nele o amor de Deus? Quem Deus vai levantar para suprir a necessidade do próximo? Quem Deus sua vida e você pode contribuir? Quantas coisas estão perdendo na sua dispensa? Quantas coisas a gente está ali perdendo ou não ensinando os nossos filhos, nossos netos a cultivar, a dar valor? Quantas pessoas, crianças que vão passar aqui das áreas periféricas aqui, vão estar aqui no sábado e nós poderíamos levá-los para comer um cachorro quente ou para ir naquele... Não vou fazer propaganda de lugar aqui, né? Mas tem uns lugares ali no shopping. A gente poderia fazer isso, e não faz. As necessidades, muitas vezes, nós não estamos sensíveis a identificá-las. Você já pensou em pagar um curso de música para alguém? Ou você é aquele que reclama porque só tem 2 ou 3 pessoas que tocam e são sempre as mesmas? Por que será, né? Para você mesmo, né? Pensou em parar de investir ou gastar naquilo? Vou cancelar a TV a cabo agora e vou fazer um curso de música. Vamos ver se eu aprendo, né? Parou para pensar nisso? Você já parou para pensar em investir num curso de EBD para alguém? Um seminário? O irmão Valdir vem para cá de vez em quando. Quero perguntar qual foi a última oferta que você que o ama e conhece, que foi da formação dessa igreja aqui, você mandou? Qual foi? Ou você está esperando o grupo de missões agir?
Há pessoas que ao vir para a igreja, ainda baseado na necessidade do próximo, falam assim, eu vou me assentar aqui, porque ali tem alguém necessitado. Em relação à demonstração do amor para o próximo e ao nosso próprio irmão. A Bíblia afirma, quem não ama, não é de Deus. Quem não dá, quem não contribui, não conhece a Deus. Primeiro nós temos que olhar para a necessidade do próximo e orar diante do Senhor e estarmos prontos com a nossa vida para ajudá-los. Tem pessoas ao nosso lado, irmãos, necessitando de ajuda, de conselho. Tem pessoas tirando a própria vida e muitas vezes a gente fica indiferente. Enquanto isso, o foco está em nós e as pessoas passam desapercebidas. Quero ir aqui para o caminho final pensando numa coisa que acho que quase todo mundo tem, né? Minha filha menor está no cultinho ali, ela já pede, pai, eu quero um celular. Quais são as características de um celular? Você pode pensar em diversas. Processador rápido, capacidade de armazenamento, e beleza, tela grande, né? Se a tela for pequena não adianta e tal. Mas tem uma coisa muito importante no celular que as pessoas gostam. Muito importante que as pessoas gostam. E se ele não tiver aquilo, para as pessoas ele não funciona. Não é a internet não, tá? Isso aí não. O que será que é? É isso, câmera. Câmera, celular, que celular tem que ter câmera boa. Você vê alguém com câmera hoje? Só profissional, porque ninguém mais usa. Usa o quê? O celular. Agora, basta ter uma câmera boa? Não, ele precisa ter uma câmera frontal boa. O celular com câmera maravilhosa, 3, 4 câmeras, e aí elas estão fazendo o quê? Selfie. Alguém pega o celular e entrega a mão para a pessoa para tirar uma foto? Porque o celular pode não voltar, né? Não, brincadeira, não faz mais isso, né? As pessoas querem tirar selfie. Por que a tecnologia vai nesse lado, as empresas vão nesse lado? Porque, irmãos, onde está o foco? Onde está o foco? Em nós mesmos. E as pessoas do nosso lado necessitadas. Entende? Nós com o celular tirando foto, tem gente que está pensando ainda, né? Vou ser mais claro. Eu estou me referindo à questão do foco em nós e não na situação ao nosso derredor. Nós precisamos ter sensibilidade e obedecer a palavra de Deus. Olha os campos missionários, olha os asilos, os hospitais, os orfanatos. Nós reclamamos de roupa, de pouca viagem, de carro usado, que as pessoas do nosso lado sem ter o que comer. Deus, ele fez tudo por mim. Será que você faz tudo pelo próximo? Quero desafiar a sua vida, o seu coração a assumir ministérios hoje diante de Deus, a doar mais a sua vida, a contribuir com a felicidade do seu próximo, com o sustento material dele, a se comprometer com missões, a rever a sua contribuição, seu envelope, a ser dizimista, a honrar ao Senhor com a sua vida, amando as pessoas, mas também com os seus bens. Indo o versículo 18, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras em verdade. O amor ele tem que ser manifesto por obras em verdade. Amor ele também é atitude. Ele indica esse comportamento, essa vontade de fazer e de fato fazer. Nessa noite nós pensamos então sobre a manifestação dos filhos de Deus. E baseado no texto a minha pergunta é: você se manifesta como filho de Deus? Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos pela sua palavra e nosso desejo é que o Senhor impacte nosso coração, transformando a nossa vida. Ser filho de Deus é um privilégio, mas o Senhor tem um padrão de comportamento e nós queremos pedir nessa noite que nós possamos se encaixar nele, Pai. Trabalha nos nossos corações e vidas, restaura o nosso coração, nos ajudando, ó Deus, a perdoar o nosso irmão, a nos reconciliar com ele e também estar contribuindo como o Senhor orienta na sua palavra. Te agradecemos por esse momento e oramos em nome de Jesus. Amém. O Senhor é o meu pastor e nada